Uma história que atravessa gerações. A jornada de fé de Daniel. A história de Daniel na cova dos leões é como a luz no fim do túnel, um símbolo de esperança. Uma lembrança poderosa da fidelidade de Deus. Uma inspiração para todos nós que enfrentamos desafios. Ao longo dos tempos, essa história nos toca. Ela nos convida a confiar em Deus, mesmo quando a vida fica difícil. Imagine só, um homem inocente, jogado em um lugar escuro e perigoso, cercado por leões famintos. Essa é a história de Daniel. Um homem de fé inabalável. Essa história não é apenas coisa do passado. É uma mensagem viva, uma mensagem de esperança, uma mensagem de coragem, uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. Assim como Daniel enfrentou seus medos, nós também podemos enfrentar nossos gigantes, com a certeza de que Deus está ao nosso lado. A fé de Daniel nos inspira a enfrentar nossos próprios leões, a confiar no poder de Deus, a encontrar paz em sua presença, mesmo quando tudo parece difícil. Sim. Daniel era diferente. Um homem de fé, um homem íntegro. Levado contra sua vontade para a Babilônia, uma terra de costumes estranhos, uma cultura completamente diferente. Mesmo em um ambiente hostil, Daniel se manteve fiel aos seus princípios, à sua fé, ao seu Deus. Ele se recusou a se curvar perante a pressão, perante a adversidade. Sua fé era seu escudo, sua integridade, sua espada. Daniel se destacava na multidão. Um exemplo a ser seguido, um exemplo de coragem, um exemplo de fé. Daniel serviu na corte da Babilônia com sabedoria, inteligência e humildade, sempre reconhecendo a Deus em tudo o que fazia. Sua vida era a prova de que podemos ser fiéis a Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando ninguém está olhando. Dário, rei da Babilônia, admirava Daniel, sua sabedoria, sua inteligência, sua lealdade. O rei confiava em Daniel mais do que em seus próprios conselheiros. Dário decidiu promover Daniel a uma posição de destaque, uma posição de poder. Essa decisão, no entanto, despertou a inveja no coração dos outros líderes. Eles conspiraram contra Daniel, buscando alguma falha, um deslize em sua conduta, mas nada encontraram. Daniel era irrepreensível, íntegro em tudo o que fazia. A inveja é um veneno que corrompe o coração, cega a razão e leva a decisões precipitadas. Os inimigos de Daniel plantaram a semente da discórdia. Uma armadilha cruel estava prestes a se fechar. Os inimigos de Daniel elaboraram um plano cruel, maquiavélico. Eles sabiam que não poderiam acusar Daniel de corrupção. Então, usaram sua fé contra ele. Apresentaram um decreto ao rei, um decreto que proibia qualquer um de fazer pedidos a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário, por 30 dias. Eles sabiam que Daniel jamais negaria seu Deus. A armadilha estava armada, e Daniel era o alvo. A artimanha dos inimigos de Daniel era astuta, explorando a fé de Daniel para levá-lo à condenação. Eles o observavam, esperando que ele caísse em sua armadilha cruel. Diante do perigo, a resposta firme de Daniel. O decreto foi publicado, espalhado por todo o reino. Daniel foi informado da nova lei, da armadilha que haviam preparado para ele. O que Daniel faria? Negaria sua fé? Se curvaria diante da pressão? Abandonaria seus princípios? A resposta foi imediata e inspiradora. Daniel não se intimidou. Ele continuou a orar 3 vezes ao dia, como sempre fazia, voltado para Jerusalém, reconhecendo o único Deus verdadeiro. A fé de Daniel não se abalou diante do perigo, diante da morte. Ele sabia em quem confiava. Sua consciência estava tranquila, sua fé inabalável. A oração inabalável. A força de Daniel em meio à adversidade. Daniel poderia ter cedido, poderia ter orado em segredo, escondido de olhares curiosos, mas ele não se envergonhava de sua fé. Ele continuou orando, abertamente, corajosamente, diante de todos, pois sabia que sua força vinha de Deus e não se envergonhava disso. A oração era sua força, sua conexão com o divino, sua escudo contra o medo, sua arma contra a injustiça.
Daniel se agarrava à oração. A oração não é um recurso de última hora, mas um estilo de vida, uma conversa constante com Deus, uma fonte inesgotável de força. Assim como Daniel, podemos encontrar força na oração. Noite de angústia. O rei Dário enfrenta sua decisão. Os inimigos de Daniel se regozijaram ao vê-lo orando, correram para o rei, denunciaram Daniel, celebraram sua vitória. O rei Dário ficou arrasado. Percebeu a armadilha, a artimanha cruel, o plano perverso. Mas ele havia assinado o decreto, não podia voltar atrás. Dário passou a noite em claro, angustiado, tentando encontrar uma solução, uma forma de salvar Daniel. Mas a lei era irrevogável, a sentença, inevitável. O rei Dário era um homem justo, mas estava preso por sua própria palavra, pela armadilha preparada pelos conselheiros. A noite se arrastava, lenta e cruel. A aurora chegou, trazendo consigo um raio de esperança. O rei correu para a cova dos leões, o coração cheio de expectativa. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves com tanta fidelidade, foi poderoso para te livrar dos leões? Uma voz respondeu, calma, serena, era a voz de Daniel. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal. Um milagre havia acontecido. Daniel estava vivo, ileso. A fé de Daniel foi recompensada. Deus o havia protegido da fúria dos leões. A alegria do rei Dário era imensa. Ordenou que Daniel fosse retirado da cova imediatamente, e aqueles que o acusaram foram lançados na cova, junto com suas famílias. A justiça divina prevaleceu. Aqueles que planejaram o mal sofreram as consequências de seus atos. Deus é justo e protege aqueles que o amam. Dário então emitiu um novo decreto, ordenando que todos no reino adorassem o Deus de Daniel, o Deus que responde orações, o Deus que realiza milagres. A história de Daniel é uma lembrança da soberania de Deus, da vitória da justiça, do poder da fé. Deus está no controle, sempre. A história de Daniel nos ensina lições valiosas sobre fé, sobre coragem, sobre a fidelidade de Deus. Daniel 6,16b. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus é poderoso para nos livrar de qualquer situação. Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Deus é fiel, ele cumpre suas promessas. Daniel 6,26b. Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio não terá fim. Deus é eterno. Nossa esperança está nele. Assim como Daniel, podemos enfrentar nossos medos com fé, com coragem, com a certeza de que Deus está conosco. A história de Daniel na cova dos leões ressoa através dos tempos, inspirando gerações a confiar em Deus, a enfrentar seus medos. Daniel nos ensina que a fé não nos isenta das provações, mas nos dá a força para superá-las. Com Deus ao nosso lado, podemos vencer qualquer obstáculo. Que a história de Daniel nos inspire a viver com integridade, a orar com fervor, a confiar em Deus em todas as circunstâncias, pois Ele é fiel e nunca nos abandona. A fé inabalável de Daniel ecoa até hoje. Um lembrete poderoso de que Deus é maior que nossos problemas e que, com Ele, a vitória é certa.